Marcos 5, versículo de número 21, tá bom? E o título dessa palavra, diga assim: o toque da fé, diga. O toque da fé. Será que a fé toca? Toca, né? Amém. Marcos 5, verso 21, que diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado... Amém? E vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente, diga insistentemente, lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, imponha as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Foi Jesus com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Diga: a tua te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Ainda em pé, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, apresentando essa palavra. Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Reconheço, Senhor, as minhas limitações nessa noite. E muitas vezes, meu Pai, a nossa falta de preparo para ministrar algo tão tremendo que é a Tua palavra. Mas nessa noite, Senhor, tem misericórdia de nós. Que a palavra que sair dos nossos lábios sejam palavras que vêm do Teu coração ao coração da Tua igreja. Ministra-nos, meu Pai, e seremos tratados, curados e transformados por Ti. Pai querido, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor está na direção desse culto. Pai, lança por terra os inimigos da nossa alma. Lança por terra, meu Deus, os levantes do maligno. Meu Deus, acampa os Teus anjos, meu Senhor, nesse lugar. Meu Deus, que nada venha arrebatar o poder da Tua palavra neste momento. Porque, na verdade, nada pode fazer isso. Meu Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para entender as maravilhas da Tua palavra. Fica conosco nessa noite, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se a igreja crê, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Queridos, estamos diante de um texto
que retrata um dos milagres do Senhor Jesus. E esses milagres, eles nos dão esperança. Esses milagres nos desafiam a caminharmos em direção a milagres, aos mistérios de Deus. Mas para isso nós precisamos de algo bastante importante, que é a fé. E quando nós falamos de fé, a palavra fé vem do termo hebraico que quer dizer emuná. A palavra emuná quer dizer confiança. E essa confiança não é algo que é estático, é um movimento que você faz em direção a algo ou alguma coisa, no caso aqui é o Senhor. E quando você se direciona ao Senhor, Ele vai fazer algo maravilhoso. Quando nós pensamos, por exemplo, em várias pessoas na Bíblia, em vários personagens bíblicos que agiram por meio da fé, elas fizeram com que, através da sua fé, na oração, né, crendo na oração, através da oração, sua fé manifestada através da oração, nós vamos ver que elas mudaram o ambiente onde elas estavam. O físico, ele foi mudado pela oração da fé, por aqueles que demonstraram fé. A exemplo, nesse caso, nós podemos pensar no caso de Daniel, quando ele foi jogado ali na cova dos leões, e ali Deus, ali pela intercessão de Daniel, o clamor de Daniel também, ali Deus guardou ele daquelas feras ali. Nós vamos ver, por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados dentro da fornalha ardente ali, e ali o quarto homem os livra. Né? Eles vão aqui, embora não seja uma oração direta que eles fazem, mas eles fazem uma oração indireta porque eles declaram confiança em Deus. E essa confiança é o que agrada o coração de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, ali lá em Juízes, quando o sol ele para, né? Quando o sol ele para no meio ali da sua órbita natural que ele faz ali, né? Do seu processo ali no sistema solar ali. E ali o dia parece que fica mais longo, eles conseguem vencer a batalha. Então nós vamos ver muitas coisas acontecendo nas Escrituras, e muitos milagres, por exemplo, muitas maravilhas, por pessoas que acreditavam que Deus era fiel para fazer. Né? Por exemplo, quando o povo acreditou, quando saiu lá do Egito, ia no deserto, diante do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre diante deles. Então nós vamos ver que a fé, ela muda o natural. Ela pode mover o mundo que nós estamos. E nós precisamos acreditar, nós precisamos nos mover em direção a isso. Entretanto, se mover em direção à fé não é algo muito fácil. Por quê? Porque para nós termos fé, nós precisamos romper com a incredulidade. Nós precisamos romper com atitudes que vão nos levar, por exemplo, a perder, né, a fé no meio do caminho. Essa passagem é interessante porque Jairo vai ao encontro de Jesus, ele era o chefe da sinagoga. Agora imagine o contexto, né? O chefe da sinagoga chama Jesus. Eu acho que quantas vezes Jairo não viu os milagres de Jesus na sinagoga e também pôde contemplar muita gente dizendo assim, esse aí é um falso profeta, esse aí ele está enganando o povo, mas Jairo falou, não, mas não é assim, esse homem aí tem alguma coisa. E ele vai em direção a Jesus, olha, eu sei que tu podes fazer isso porque eu já vi tu fazendo isso. E aí no caminho que Jairo vai pegar Jesus para levar na sua casa, cruza a mulher, né, do fluxo de sangue no meio do caminho ali, para receber o milagre dela. Antes de falar sobre ela, já caminhando, né, para o fechamento dessa passagem, não da palavra, mas da passagem que nós estamos lendo, quando Jesus chega na casa de Jairo, já trazem a notícia ruim para ele. Olha, por que tu está perturbando o mestre? A menina já morreu. Né? E aí Jesus olha para Jairo e fala assim, Jairo, não temas, crê somente. Porque não é assim na nossa vida? Quantas vezes você recebe uma palavra de revelação e amanhã você vai chegar em casa, você vai voltar a olhar para a situação e aí você talvez, com toda aquela fé que você estava para ganhar algo do Senhor, e aí na sua incredulidade, por causa de uma palavra que disseram, por conta de um contexto que você viu, rapaz, lançaram aquela palavra lá no culto, mas será que vai acontecer mesmo? E aí você começa a duvidar. E aí, lembre dessas palavras de Jesus quando você quiser duvidar. Não temas, diga assim, crê somente. E aí Jesus vai entrar com Jairo lá, no local, a mãe da menina, e aí chama os seus discípulos que estão com ele, apenas 3, né? Pedro, Tiago e João.
E aqueles que trouxeram a notícia, né, negativa ali, e que não vou dizer que eles queriam ser usados ali para lançar uma palavra negativa, entretanto, mas indiretamente lançam uma palavra negativa. Jesus falou assim: olha, dá licença que eu vou entrar aqui apenas com eles. E quando entra ali com eles, Jesus lança a palavra, né, e diz Talitá cumi, né? Talitá quer dizer cordeirinha, né, um nome aramaico carinhoso para chamar, né, as meninas quando eram mais novas, né, cordeirinhas, né. Aí lá o texto diz menina, né, mas na verdade o original seria cordeirinha. Eu te digo, levanta-te, né. E mandou ela se levantar, ela se levantou, né, e aí grande foi o milagre que aconteceu. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou só fazendo a introdução para a gente entrar propriamente na palavra. Amém, queridos? Quem está ligado no mistério aí? Amém? Então, nós vamos perceber, por exemplo, né, o tema dessa palavra, o toque da fé, esse milagre acontecendo. E eu fico tentando entender, eu sempre procuro me colocar no lugar das pessoas no qual eu estou lendo ali. Por exemplo, quando nós vamos ver pela lei de Israel, uma mulher, por exemplo, no fluxo de sangue, ela não podia, hipótese alguma, ter relações sexuais, pela lei, se ela seguisse a lei de forma correta. E, evidentemente, ela não podia manter relações sexuais, ela não podia casar. Quem queria casar com uma mulher que não podia, a lei propriamente proibia. Então, socialmente, essa mulher, ela sofria muitas perturbações. Era uma mulher rejeitada, era uma mulher de dores, não é verdade? Então, era uma mulher que ela enfrentava muitos dilemas. A rejeição, tanto é que ela vai por trás de Jesus no oculto ali, para meio que... E diz o texto que ela já tinha usado tudo. E às vezes é assim com a nossa vida também. Às vezes nós tentamos, gastamos tudo. E aí, irmãos, quando não temos nada mesmo, por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. E aí, quando nós nos esvaziamos, nós começamos a olhar que não somos nada. E aí, o único para onde nós podemos olhar, queridos, é para o Senhor. Ele está com os braços abertos. Quanto mais a gente desce, né? Quanto mais a gente desce, mais Deus quer nos usar. Por isso que a gente sempre diz, né? Deus usa os ocupados, né? Aqueles que estão ali pagando um preço pela obra. Então, essa mulher, queridos, ela socialmente era rejeitada, era uma mulher com um sofrimento muito prolongado. Diz que anos essa mulher sofria, não é verdade? Sim ou não? Então, o sofrimento, todo o sofrimento, ele vai gerar desesperança. Sim ou não? Você tenta, irmão, parece assim que você entrou numa escuridão tremenda e parece que a sua vida não sai daquela situação. Parece que você entrou num buraco e você tenta sair, quanto mais você tenta sair, mais você afunda. Parece aquelas areias movediças, né? Que você tenta sair, aquilo quanto mais você se esforça, mais você afunda. Então, o sofrimento, diga assim, o sofrimento ele vai gerar desesperança. Diga, o sofrimento gera desesperança. Então, o sofrimento destrói nossos sonhos, não destrói nossos sonhos? Quando passamos por sofrimentos prolongados, vai destruir os nossos sonhos. A gente, como diz, a gente só sobrevive, a gente não vive, né? A gente sobrevive. A gente está de pé, meio que assim, só para não morrer. Vou ficar aqui, pelo menos isso. Vou ficar aqui no meu canto, né? Ninguém me toca aqui, eu vou ficar aqui, vou empurrando a vida. Então, queridos, muito sofrimento, ele produz uma série de sentimentos, uma série de posturas, uma série de dificuldades, principalmente na área emocional, na área, né, psicológica, até na área espiritual. Então, nós vamos perceber que o sofrimento também ele segrega, né? Ele separa as pessoas. O sofrimento. Vimos, por exemplo, o fluxo de sangue, né? A separação social, né? A questão de relacionamento e também a separação religiosa, porque aquela mulher, ela não era bem vista pelos religiosos. Provavelmente havia aquele julgamento, ela está pagando por isso porque ela pecou. Ela está vivendo isso porque talvez mereceu, porque Deus não é injusto, porque Deus vai permitir uma pessoa sofrer injustamente. Então, esses vários pensamentos provavelmente mexiam muito com essa mulher. Só que essa mulher tem algo interessante. Porque apesar de todo o sofrimento que ela passou,
ela ouviu falar de Jesus. Isso aqui não é uma grande porta de evangelismo? Só que para quem leva essa mensagem tem que acreditar que Jesus também é poderoso para mudar a história das pessoas. Porque, por exemplo, como é que você vai levar um Jesus que você mesmo não crê que ele é poderoso para fazer sinais e maravilhas? As pessoas hoje, como foi dito ainda há pouco por alguns, estão em grande desespero. As pessoas estão vivendo momentos de tensão. A pessoa, às vezes, você vai conversar com as pessoas, elas estão enfrentando N problemas. Como nós vemos agora na eleição, pessoas que perderam a eleição, digamos assim, né? Os seus candidatos que perderam, entraram num profundo desespero. Aqueles que ganharam fazem chacota dos perdedores, e assim o mundo está dessa forma. Ainda existe muito desemprego, né, no nosso país, existem muitas dificuldades ainda. A igreja também está passando por uma grande peneira. Eu digo para você que nós estamos sendo peneirados por Deus, e só vai ficar, irmãos, aqueles que são fiéis mesmo, estão entendendo o evangelho. Então, por exemplo, essa mulher, quando ela ouve falar do mestre, ela vai em direção a ele. Amém? E por que será que essa mulher, ela não abraçou Jesus, né? Por que será que ela não abraçou? Por que ela não puxou, né? Por que ela não segurou na perna dele e fez que nem um anjo? Olha, se tu não me abençoar, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E na verdade ela vai ali, irmãos, correndo, se esforçando. E sabe o que nós já aprendemos aqui com Jesus? Nós aprendemos com Jesus que os problemas que nós passamos têm que nos arrastar para os pés dele. Ela vinha rastejando. Ela sabe os nossos problemas. Nós temos que rastejar em direção ao Senhor. Irmãos, nós temos uma situação muito interessante, que é o seguinte: às vezes a gente enfrenta algum problema e a gente não pode, de fato, né, deixar o Senhor de lado e só lembrar do Senhor quando não tem mais. A gente tem que sempre se voltar para o Senhor continuamente. Nós precisamos sempre fazer esse caminho da fé. Nós precisamos sempre trilhar esse caminho de se aproximar do Senhor. Nós podemos ver, por exemplo, assim, às vezes a gente tem recursos, confiamos bastante no dinheiro, naquilo que ainda podemos, né, usar e fazer. Mas essa mulher, ela perdeu tudo, não tinha mais nada. Mas eu fico perguntando, essa mulher tinha algum tipo de esperança? Ela tinha algum tipo de esperança? Ou brotou esperança no coração dela a partir do momento que ela ouviu a fama de Jesus. Ela começou a ouvir a fama do mestre, ela começou a ouvir que o Senhor era poderoso, e ela falou: como é que eu vou achar ele? Como é que eu vou ao encontro dele? E aí, sabe o que acontece? Ninguém levou ela lá. Ela ouviu falar. E quando ela ouviu falar, ela falou: eu vou tentar. Algo vai acontecer. Eu quero ir ali, eu quero tocar nele, tocar nas vestes. Talvez ela até tentou tocar, irmãos, mas não alcançou. E ela: papai, eu vou tocar, né? Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que os mínimos esforços que você faz, por mais que apareçam poucos, eles são suficientes para que o poder de Deus seja direcionado em direção à sua vida. Amém? E essa mulher sabe, irmãos, desse mistério. Eu vou conseguir a minha bênção hoje. Eu vou conseguir tocar nele e algo vai acontecer na minha vida. Amém? Então, quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. Você está vivendo um problema hoje que você acha que não tem solução? Quem está vivendo um problema hoje? Poxa, eu estou vivendo um problema hoje que só a graça de Jesus na minha vida. Eu quero dizer para você, tem esperança para você. A mulher já estava totalmente desenganada pelos médicos, né? Por todos, pela sociedade, pela religiosidade e pela própria ciência da época, né? Então, queridos, nós precisamos tocar em Jesus com fé. Só que esse toque em Jesus, ele tem que ser um toque com fé. Diga, tem que ser um toque com fé. Amém? Quando você vai em direção a uma pessoa,
Você até dá um toque assim, a pessoa até olha, mas quando você chega aí, pega com firmeza e balança, a pessoa já, o que está acontecendo, né? A pessoa já olha. Então eu quero dizer para você que você precisa tocar em Jesus dessa forma. Então, o que Jesus quer nos dizer hoje? Que há esperança para você. Jesus ele pode mudar o quadro que você está passando. Agora você precisa tocar com fé. Você precisa tocar com esperança. Você precisa tocar com confiança. Então, essa mulher, quando ela vai tocar em Jesus, ela não toca de forma acidental. Ela toca com intenção. Ela sabe o que ele pode fazer. Talvez ela ouviu a fama, diz que ela ouviu a fama, talvez ela não viu, né? Mas ouviu a fama. Agora Jairo, eu tenho certeza que ele viu. É o chefe da sinagoga. Grandes milagres aconteceram dentro da sinagoga. Foi ou não foi? Mulher que andava encurvada lá, né? Endemoniada por muito tempo. Jesus viu o demônio na costa dela. Irmão, o demônio pesa, irmão, na costa. Pesa ou não pesa? Pesa para encurvar uma pessoa. Pesa. É uma força espiritual. Você já viu alguém possesso? Você sente algo assim, uma energia muito negativa que vem daquela pessoa. Né? Você até arrepia, dependendo da possessão, da forma, do poder que ele é manifestado. Por exemplo, também tocar em Jesus, você também tem que desejar. Olha o segredo, olha aqui, atenção, olha a revelação. Olha, imagina a fé. Nós estamos fazendo aqui separando aqui todos os tópicos da fé aqui, né? Explicando cada manifestação da fé. Essa fé, para ser fé, não é só mental. Diga assim, primeiro eu tenho que ter intenção. Diga, eu tenho que ter intenção. Para ter fé tem que ter intenção. Por exemplo, dizimar por dizimar não agrada o coração de Deus. Mas agora quando você dizima com intenção de agradar a Deus, aí é totalmente diferente. Deus, irmãos, Ele ama muito o propósito do nosso coração. Exemplo, ou melhor, continuando, né? Propósito, a fé precisa ter propósito. Então, ela foi com a intenção, né? Eu vou lá, eu vou tocar nele, que se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada, né? Eu falei que talvez ela quisesse tocar, mas na verdade o mais correto é que ela já dizia que queria tocar pelo menos nas vestes, né? E aí também precisa ter intenção e propósito. Propósito, eu vou ser curada. Quando eu tocar, eu vou ser. Talvez esse, irmão, seja a grande dificuldade hoje para nós de recebermos mais de Deus. Talvez não temos intenção. Às vezes já é uma luta chegar no culto. E aí chega no culto, aí tá louvando, tá no celular, a cabeça tá vaga, tá pensando em tantas outras coisas, mas não tem intenção. Como vai receber do Senhor alguma coisa se você está disperso, sabe? Está totalmente em outra dimensão. O corpo está aqui, mas está aí no multiverso, né? A alma, né? Olha só, tem que ter confiança também. Então veja que a fé tem que ter intenção, tem que ter propósito, também tem que ter o quê? Confiança. Você precisa. Então, é esse que é o movimento da fé. É isso que é tocar com fé em Jesus. Irmãos, tinha muitas pessoas ali, diz que todo mundo estava comprimindo o mestre, empurrando, mas ninguém tinha propósito. Será que nem assim hoje um pouco a vida da igreja? Pessoas estão ali, mas não estão tocando no Senhor. Não tem intencionalidade, não tem propósito e muito menos o quê? Diga confiança, né? E outra coisa, esse toque ele também é eficaz, é ou não é? Porque ele é movido, né, por fé e quando ela toca em Jesus, diz o texto que ela ficou imediatamente livre do seu mal. Que maravilha, irmãos! Isso aqui é um grande segredo para a sua vida e para a minha vida hoje. Tocar no Senhor. Tem até aquele louvor que fala assim, tocou-me, Jesus tocou-me. Mas não, é para você tocar nele. É para você tocar nele, é o verso. Né? Assim, toquei, Jesus, toquei-lhe. Sem mudar, né? Mudar o louvor, né? Toquei-lhe, em Jesus toquei. Amém?
Tocou. Imagina se você der um abraço, né? Vai ser tremendo, né? É só o toque. Mas tem que tocar, diga, com intenção, com propósito, com confiança. Amém, queridos? Então, para concluir essa palavra, deixa eu falar algo para você aqui também. Aleluia. Qual é o seu maior objetivo de vida hoje? Quando você coloca um objetivo de vida que é tocar no Senhor todos os dias, o que diz? Nós podemos dizer que nós vamos alcançar. No final você vai entender no versículo 34 o que Jesus está dizendo para ela. Existe um grande segredo, irmãos, e nós precisamos aprender, que é tocar no Senhor com fé. Você não pode esquecer disso, desse grande segredo. Está vivendo um problema? Ore. Está passando uma dificuldade? Ore. Está triste? Ore. Invista tempo em oração. Toque no Senhor com fé. Ainda que o seu coração tente duvidar, se mova com fé. Se movimente pela fé. Se mova pela fé em direção ao Senhor. Amém? Então, apesar das dificuldades que ela estava enfrentando, ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus. Então, olha o mistério de Deus hoje. Independente dos problemas que enfrentamos, se mova em direção a Jesus. Essa mulher, ela não viu dificuldades para não ir em direção a Jesus. Ela viu as dificuldades como uma oportunidade para ela provar do poder e das maravilhas de Deus. E ela começou a se mover em direção ao Senhor, apesar das dificuldades que ela estava enfrentando. E aquela mulher, ela não só estava com fluxo, essa mulher devia ser uma mulher anêmica, irmãos. Devia ser uma mulher que estava fraca, uma mulher que não tinha forças. E apesar disso, a luta era um combustível para ela continuar acreditando. E essa mulher era uma mulher de fé também, porque ela tem pessoas às vezes que fica doente e aí não tem coragem de procurar um médico, né? Fica receoso e tal, mas ela, apesar de estar enferma, ela gastou tudo que ela tinha. Não, eu quero ser curada, eu quero receber minha bênção. Procurou em tudo, não conseguiu, agora eu vou para o mestre. Mas ela foi em direção ao mestre. Ela não parou no meio das dificuldades. Ela já estava ali, eu creio, nas últimas já, né? Então, ela tocou em Jesus de forma secreta também. Ali no secreto dela, ali naquele momento, só ela, acho que ela só via o Senhor, ela não via as dificuldades. Ela buscou o Senhor, né? E ali no seu quarto, irmão, dentro da sua casa, é o seu altar ali, é a sua busca com o Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos orar a Deus com fervor no nosso secreto. E contar para Deus as nossas lutas. Irmãos, tem uma doutrina herética no meio de muitos evangélicos que falam bem assim: eu vou orar em silêncio para o diabo não ouvir. Para com isso, meu irmão. Ele tem que ouvir mesmo que está pedindo do teu Deus mesmo. Tinha uma pastora que ela ficava bem assim. O que é isso, pastora? Estou orando. Aí eu, mas você está orando? Mas por que você não ora para a gente ouvir? Não, porque eu aprendi com o meu pastor que o diabo não pode ouvir os meus pedidos. Aí eu falei, é mesmo, né? É. Resultado, né? Deixa quieto, mas o resultado não foi muito... Essas orações estranhas, não. Tem que orar mesmo para o maligno ouvir mesmo. O que tem a ver ele ouvir? E claro que não é nossa mente, mas o que tem a ver? O que tem a ver ele ouvir? Ele tem que ouvir mesmo para ele saber o que você está pedindo do teu Deus, que é poderoso. Sabe por que essa doutrina é uma heresia? Porque um dos princípios da batalha espiritual é você dar o comando. Tem que ter a participação da voz. Né? Você tem que falar, você tem que declarar, você tem que dizer para que o maligno bata em retirada, você tem que confrontar ele na palavra. Entendeu? Então esse negócio de, na mente, não existe isso, é heresia. Não cai nessa heresia, não. Outra coisa importante, ela tocou em Jesus
se sentindo indigna. Ela era muito humilde, essa mulher, né? Ela era muito humilde, ela tinha muita humildade. Ela se achava, ela não se achava digna de tocar no Senhor. Ela tinha muita humildade. Aí no versículo do 27 ao 34 você vai ver isso. E a humildade dela fica bastante evidente. Então, aqueles que tocam em Jesus pela fé podem ser totalmente curados. Esse é o grande segredo, irmãos. Deus quer fazer muitos milagres no nosso meio, mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos orar mais, buscar mais, precisamos nos entregar mais ao Senhor. No verso 34, ele diz aqui para ela, né? No versículo número 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que tremendo, né, irmãos? Você pode receber sua cura hoje, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele pode mudar a história da sua família hoje. Ele pode mudar a sua vida financeira hoje. Ele pode mudar a tristeza que você está sentindo hoje, a angústia, a aflição. Mas é você e Deus, é você e Jesus, não tem intermediários ali. É você e o Mestre. E sabe uma boa notícia que eu estou falando hoje? Uma boa notícia que eu vou falar hoje para você, uma boa notícia que eu vou dar hoje para você. Ele está passando bem aqui no meio, ó. Ele está passando bem nas cadeiras aí, ó. Quantos estão podendo tocar aí nele aí, ó? Sabe por quê? Porque ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia fala que ele anda no meio dos 7 castiçais, lá em Apocalipse. Ele anda, ele está com o seu povo, ele está com a sua igreja. Os momentos mais difíceis, irmãos, de nossa vida, o mais difícil que você possa estar enfrentando hoje, deixa eu te dar uma boa notícia, ele está passando pertinho de você. Ele está passando e você precisa tocar nele. Essa é a hora de você dizer assim, eu ouvi falar desse homem, eu vou provar hoje do milagre dele. Eu vou provar hoje. Senhor, entra na minha vida, chore, irmãos, clame, se humilhe diante dele. E aí, querido, você vai viver de glória em glória todos os dias. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?